Boa tarde, professores. Tudo bem com vocês? Eu sou o Alonso Matheus. Estou aqui hoje para fazer a moldagem no manequim acadêmico com o alginato e depois vazar o gesso tipo 3 e o tipo 4. Isso com o conhecimento adquirido em sala, que foi previamente revisado. E agora que eu vou apresentar os materiais e demonstrar o processo dessa moldagem até o final, quando vamos vazar o gesso e retirar o molde. Temos a nossa mesa preparada para o procedimento. Aqui temos o nosso manequim acadêmico, que será a base para todo o procedimento. Ali à esquerda podemos ver um papel toalha que vai auxiliar na limpeza dos materiais e qualquer questão que necessitar. Temos também o gesso tipo 3, que será usado para base. O gesso tipo 4, que é um gesso mais resistente, que será utilizado para fazer o molde dos dentes. O alginato, no qual iremos colocar na boca do paciente, retirar a base para todo o molde. Ali podemos ver os materiais e um pote com uma água potável e gelada para maximizar o tempo de trabalho. E aqui temos as nossas moldeiras, moldeira S2 e I2, que já foi previamente medida no manequim, se encaixou perfeitamente. Bom, agora vamos pegar o alginato para fazer a primeira parte do procedimento. Vamos verificar o material a ser trabalhado e já separar as medidas. Aqui, como podem ver, eu estou colocando a água no medidor para fazer a medida o mais exata possível. Aqui a medida que eu estou usando, a proporção, é de 1 para 1. Lembrando sempre de tirar o excesso do alginato que a gente traz na colher para evitar o erro na hora de fazer a medição e na hora da mistura. Colocado o alginato em contato com a água, chegou a hora de misturar por volta de 40 segundos para assim poder colocar na moldeira e levar à boca do paciente. Agora, como podemos ver, eu levo a moldeira com alginato na boca do paciente e faço uma leve pressão, encaixando ela da anterior para a posterior, evitando que o alginato escorra para a garganta do paciente. Eu faço essa leve pressão para os dentes se fixarem bem e a moldagem sair o mais próxima do real possível. Agora vamos esperar o tempo de gelificação do alginato, que varia de 1 a 2 minutos. Isso depende da marca do fabricante do alginato. Como esse alginato é um alginato mais barato, o tempo de gelificação vai ser por volta de 1 minuto e meio e 1 minuto e 40. Eu vou com a ponta romba do Lecron verificando se o alginato já está em um bom estado para ser tirado da boca do paciente. Agora que eu verifiquei que o alginato já endureceu, eu retiro da boca do paciente e confiro o molde se está do jeito que eu esperava. Agora, já com os materiais novamente limpos, para evitar o erro de medidas, eu vou fazer uma nova mistura de alginato, mas dessa vez para a moldeira inferior. Como podemos ver, temos que limpar bem os materiais, assim evitando qualquer resquício do alginato anterior que poderia dar algum tipo de erro na medição e erro na mistura completa. Sempre tirando o excesso do alginato. E agora, já com o alginato em contato com a água, vamos novamente fazer a mistura.
Agora vamos fazer a retirada da moldeira inferior do nosso paciente, fazer a avaliação do nosso alginato, se ele contém algum erro, alguma imperfeição que dificulte a vazagem do gesso. Como podemos ver, está tudo ok. Então vamos prosseguir com o procedimento. Agora vamos dar prosseguimento. Vamos voltar à nossa moldeira superior para fazer o vazamento do gesso. Vamos começar com o gesso tipo 4, que é um gesso mais resistente. E primeiro vamos sacudir o pote, descompactando o gesso. O gesso compactado, quando a gente for retirar numa colher para fazer a medição, virá mais gesso do que a gente espera que venha numa medida. Por isso temos que sempre estar atentos a dar uma sacudida, mexer um pouquinho o pote ou pacote de gesso, evitando esse erro na medida. Vamos começar novamente colocando a água primeiro, evitando a formação de bolhas. Lembrando sempre que os materiais têm que estar bem limpos, pois não pode haver resquício de outros materiais. Isso afetaria na medição e comprometeria todo o trabalho. Lembrando sempre de tirar o excesso, tanto do alginato quanto do gesso. A medição do gesso é de 4:1. Colocado o gesso, vamos fazer a mistura. Lembrando sempre de quando vazar o gesso no alginato, dar essas leves batidas, fazendo com que o ar saia de baixo para cima, evitando a formação de bolhas no nosso gesso. Isso compromete todo o resultado e todo o nosso trabalho. Lembrando também que é importante ter cuidado na hora de fazer esse procedimento, porque qualquer desvio ou qualquer força a mais pode fragilizar o nosso gesso.
Após terminarmos de fazer o vazamento do gesso tipo 4, partiremos agora para fazer o vazamento do gesso tipo 3, lembrando sempre de limpar bem os materiais. Sempre atento à medida. A medida do gesso tipo 4 é diferente da do tipo 3. A proporção do gesso 4 é de 4 para 1. A proporção do gesso 3 é de 3 para 1. Lembrando sempre das batidinhas para descompactar o gesso. Nós vamos utilizar o gesso tipo 3 para fazer a base do nosso trabalho. O gesso tipo 4 ele é específico para os dentes, pois é um gesso melhor, mais resistente, além de ter uma outra tonalidade rosa, que nos ajuda a diferenciar o nosso objeto de trabalho. Sempre tirando o excesso. Feito novamente, vamos partir para mais uma mistura. Ao terminarmos o vazamento do gesso tipo 3, chega uma parte crucial do trabalho. Essa a parte mais difícil. Temos que conter a ansiedade e deixar esse gesso esperando
por 1 hora. Esse tempo é essencial para que o gesso endureça e não quebre quando formos fazer a retirada dele. Nada deve ser acrescentado como catalisador no gesso para acelerar o processo, como sal e afins. Aqui podemos ver o resultado já após 1 hora do gesso. E agora vamos para um processo complicado, que é a retirada desse gesso das nossas moldeiras. Strangers till we die.